Quando eu passei a frequentar uma academia de marombeiros, onde ali só havia ferros, anilhas, como que num porão, eu já vinha de uma condição de mentalidade de treino, apesar de estar entrando na adolescência. Eu já havia treinado 1 ano com a professora Ângela, dos 13 aos 14. Quando eu cheguei numa academia considerada, na época, de marombeiro, eu já estava com 14 anos, então eu já havia treinado 1 ano com a profissional da área. E graças a Deus, uma boa profissional, a professora Ângela. Eu já cheguei ali com uma base de mentalidade de treino. Quando eu cheguei nessa academia de marombeiro, eu não fui instruído. A pessoa que estava ali simplesmente me deu uma planilha e falou para me sentar como que numa puxada e falou: faz aí. Você sabe treinar? Eu como que falei: sei. E me deixava lá e eu ficava treinando. Eu não tive um acompanhamento como eu tive com a professora Ângela. E ali eu comecei a treinar. Eu presenciei naquele local pessoas treinando e usando esteroides. Eles faziam aplicação lá dentro. Treinando, eles faziam aplicação lá dentro. Entrava no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, que eu olhei assim, cheio de seringas. Cheio mesmo. Não era 2, 3, 4, 5, não. Ali tinha bem de 10 a 20 seringas ali. E todo dia lá tinha seringa dentro daquele banheiro. Isto é os que usava lá dentro, vamos assim dizer. E tinha os que usava lá na mesa de supino. Eu vi uns 8 a 10 homens, muito fortes, muito grandes eles. E eles reunidos ali em volta daquele supino, a barra entortando. Eles tomavam, faziam a aplicação, tomavam a injeção ali, eu olhando, eu vendo. Eles tomavam a injeção e já ia fazer as repetições. 100, 110, 120 de cada lado. É de cada lado. Eles começavam o treino com 60, 80 de cada lado. O começo do treino. Naquela época se treinava muito modo pirâmide. Vai aumentando a carga e vai abaixando as repetições. E eu fui crescendo nesse ambiente de treino. E não usei. Eu já fazia 60 de cada lado, ali por volta dos 16 anos, dos 15 aos 16, aí eu falo 16, para ficar mais pontual, 16 eu já fazia 60 de cada lado. Mas não tinha como acompanhar aqueles homens ali. Até porque eu não havia atingido minha maturidade muscular, não era adulto. Por mais que eu conseguisse fazer uma carga pesada para minha idade, 16 anos de idade. A maioria daqueles camaradas que estavam lá, eles não 60 de cada lado com 16 anos. E aquele peso que eles estavam conseguindo lá fazer, eles estavam anabolizados. Além deles serem fortes, naturalmente, dava para perceber, eles estavam anabolizados. Só tinha eles lá na academia que faziam com esse peso. Eram uns homens que não davam moral para ninguém. Eles não conversavam com as outras pessoas. Eles só sorriam entre eles lá, treinando, conversando das coisas deles. Eu tinha um parceiro de treino, o Tanque. Ele era forte também. Ele tomava assim na minha frente, já tomou na minha frente. Nós nos tornamos parceiros de treino. Ele me convidou para treinar. Ele ficou surpreso. Ele perguntou minha idade, ele pensou que eu era mais velho pelo meu físico.
Ele me perguntou que idade eu tinha, eu falei, eu tenho 16. Aí ele regalou os olhos assim e falou, não, você não pode estar pegando esse peso todo não. Nós já estávamos uns 2 meses malhando, treinando junto, e ele perguntou minha idade, eu falei 16, ele, não, você não pode pegar esse peso todo não. Mas nós já estávamos treinando. Eu tinha problemas quando eu era abordado na rua, a polícia abordava naquela época bastante. Aí carnaval, festa, tinha muita briga e eu tava sempre nesse movimento aí, lutando, brigando. E na noite, na madrugada, em boates, em bailes de hip hop, carnaval. Aí tinha as abordagens, mesmo na rua mesmo, você tava ali conversando com os amigos. Não precisava ser à noite, podia ser de manhã, de tarde, a polícia chegava e abordava. E quando eu falava que tinha 16 anos, não acreditava. Pelo físico. Geralmente eu estava sem camisa. Eu tinha esse problema. Aí eu até tirei identidade na época, para comprovar ali que eu realmente tinha 16 anos de idade. Que a polícia daquela época ali, se eles percebessem que o camarada estava mentindo ou mentindo, eles quebravam na porrada mesmo, principalmente a Patamo, tropa de choque. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, mas eu pensando, isso pode acontecer. Tirei minha identidade, tô vindo do carnaval, de madrugada, a Patamo me para, eu tava sem camisa, perguntou minha idade, falei 16, o sargento falou que eu tava mentindo, que eu não tinha 16. Eu falei, ó, tirei a identidade, mostrei pra ele, ele olhava a identidade, olhava pra mim, olhava a identidade, olhava pra mim e falou assim, essa identidade é falsa, você não pode ter 16 anos com esse físico todo aí que você tem. Fiquei bastante preocupado nessa noite. Falei, agora eu vou ser moído, quebrado na porrada, porque ele tá me tirando como mentiroso, ele vai me quebrar aqui. Aí eu, posso falar, sargento? Pode. Sargento, eu já tô tendo problema com isso aí há muito tempo, por isso que eu tirei a identidade. Eu nem queria tirar a identidade, sargento, mas como eu tava tendo muito problema de ser abordado e falar a idade, se no caso a polícia, né, não acredita, eu tirei a identidade. Agora eu tirei a identidade e o senhor tá falando que é falsa? Ficou olhando pra mim assim, olhava pra identidade, aí me liberou. Não aconteceu nada de pior comigo nessa época. Até esses homens lá da academia que malhavam lá, eles eram policiais. Porque tinham lá, eu imagino que os outros também eram, porque tinham lá que era da polícia. Eles eram policiais até pelo aspecto deles, né, de não dar moral assim pros outros. Geralmente polícia só anda com polícia. Como bandido só anda com bandido, geralmente. Principalmente naquela época ali. Então era só uma coisa deles ali. Nem o tanque, eles não conversavam nem com o tanque, meu parceiro de treino. Eles não davam nem moral. Eles, tipo mitidão, né? Eram uns homens assim, mitidão e tal. Mas comigo eles conversavam. Conversavam assim. E aí, beleza? Tudo bom? E cumprimentavam. Porque alguns daqueles lá era da capoeira. E eu já praticava capoeira de rua desde os 8 anos de idade. Eu estava com 16. Nós nos encontrávamos na roda de capoeira. E eu caía pra dentro e trocava porrada mesmo, não abria pra ninguém. Ganhei um certo respeito na época. Então eles poderiam também pensar que eu não tinha 16 anos. Pensar que eu tinha mais idade. Mas eu tinha apenas 16 anos. E dentro dessa situação, eu percebi que eu não precisava usar, ainda que eu me sentia tentado para usar os esteroides. Mas eu estava num bom desenvolvimento, eu corria 10 quilômetros, eu jogava futebol de campo, futebol de salão, eu nadava, tinha um clube aqui no Distrito Federal, na cidade de satélite aqui, Itaguatinga. Tinha um Primavera, tinha um City, tinha um Esporte Clube. Na época tinha muito clube aqui, eu frequentava. Então nadava, corria, jogava bola. Lutava karatê também na época. Então eu estava bem condicionado. Pessoas perguntando o que eu tomava. Pessoas tomando esteroide e falando assim, se eu chegar no físico do Wesley assim, já tá bom. Eu escutei isso. Pessoa tomando esteroide, tomando bomba. E falando assim, se eu chegar no físico do Wesley assim, pra mim já tá bom. E eu não usava essas paradas, nem whey, nem creatina. Eu nem ouvia falar disso.
Eu penso que não existia essas coisas assim. Se existia, eu não conhecia, não tinha noção nenhuma. Creatina eu fui saber muito tempo depois, mas eu nem conhecia essas coisas. Meu treino ali, meu desenvolvimento foi todo na raça. Acordar antes das 5 horas, correr, ir pra academia. Tinha muita revista, e a revista que tinha na época era essas revistas assim que falava de alimentação, de um treino mais fitness. Não era nem um treino de maromba. Tinha muita revista lá na professora Ângela. Aí quando eu ficava na ergométrica, eu ficava ali meia hora, 1 hora, às vezes até mais na ergométrica. Isso para começar o treino. Eu já tinha vindo de uma corrida de 10 quilômetros. Depois, no final do treino, ainda eu pedalava mais. À tarde eu corria. Eu vivi uma maratona, para ser sincero. Aí eu, até ergométrica, eu lia todas as revistas. Eu li todas as revistas daquela academia. Então eu cresci dentro desse contexto. Hoje as pessoas têm bastante conhecimento a respeito de praticamente tudo na internet. Eu nem tinha conhecimento e Deus me abençoou, eu tive um bom desenvolvimento. Mas parece que não é suficiente. As pessoas, elas não se satisfazem. A pessoa tem condição, muitas delas, de ter uma alimentação até boa, de fazer um treino. Tem academia em todo canto hoje. Na minha época não tinha stand de academia. Barra e paralela, quase todo lugar tem. Tem uma pracinha ali de treino, tem um parque. Tem um lugar para correr específico para isso. Tem tanta condição de ter um bom desempenho, mas as pessoas não estão satisfeitas. Eu lembro de um rapaz, ele alto, forte, ele parecia um pombo. O peito dele inchado assim, ele parecia um pombo. Sabe um pombo? Ele parecia um pombo. Aí eu conversando com ele, aí ele falando assim que queria crescer mais. Eu olhei assim, né? Falei, rapaz, você tá bom. Seu físico já tá da hora já, não precisa de mais nada não. Ele usava essas paradas, ele mesmo me falava. E o peito inchado parecendo um pombo, ele, não, tá pequeno, tá pequeno. Na hora eu meditei assim, esse camarada ele tem problema. Ele tá com um graves problemas. Um camarada já com peitoral desse aí, um físico desse aí, não tá satisfeito, isso aí já é a mente dele que é pequena. O entendimento das coisas dele que é pequeno. E não tem bomba para aumentar a consciência das pessoas a respeito. Mesmo com todas as fatalidades que se tem hoje no bodybuilding, no fisiculturismo, pelo abuso de substâncias que o corpo não suporta, mesmo com toda essa informação, mesmo com a mídia, mesmo com a divulgação do falecimento de pessoas com relevância para a mídia maromba, ainda assim pessoas continuam usando, vão continuar usando e vai ter falecimento. Pessoas que morrem por causa da substância, mas na hora lá do exame fala que faleceu por outro motivo, mas tem a ver com substâncias que não deveriam estar no corpo, principalmente em certas quantidades. Fora que essa geração de hoje, eles não é uma geração, por exemplo, eles estão lá na academia, estão treinando, malhando, aí estão usando esteroides. Muitos desses camaradas, eles usam esteroides ali, mas eles usam também drogas recreativas. Eles excedem nisso também, porque é um certo vazio que nada satisfaz. O treino não satisfaz, o esteroide não satisfaz. Aí vai para substâncias ilícitas, tendo como recreativas, também não satisfaz. Elas estão insatisfeitas com ela mesma, com o corpo dela, com a vida delas. E hoje se faz um teatro cada mídia, e a pessoa chega na mídia, chega na academia que está filmando, aí sorri, se mostra alegre, se mostra para cima. Mas lá dentro do quarto dela, na solidão, ela está vazia. Ela sabe que está vazia. É como se a pessoa fosse tirando a própria vida aos poucos, até proposital. A pessoa entrar dentro de um ciclo, de um protocolo que já está mais que provado, comprovado, que leva a óbito, e a pessoa ainda mesmo insiste naquilo ali, por vezes aumenta até as doses de algo que é tão prejudicial para si próprio. Mas o conteúdo aqui, que é transmitido nesse canal, não é um aspecto que está condicionado ao bodybuilding. Tem outros vídeos no canal contextualizando outros aspectos da sociedade.
e transmitindo Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Transmitindo os acontecimentos atuais, não de acordo com a mídia de contexto político, ideológico, de direita ou de esquerda, ou de centrão, mas conforme as coisas do alto. Por isso que eu penso, que esse canal ele não vai crescer ao ponto de ser relevante no aspecto da mídia, da internet. A pessoa ouve um conteúdo aqui a respeito do bodybuilding, do fisiculturismo, e ela tem um pensamento parecido nos males que ocasionam. Ela não está entendendo nada da palavra de Deus, mas ele está como que criticando o bodybuilding, o fisiculturismo. Aí dá like, faz inscrição. Aí tem outro vídeo meu que está falando no contexto entre homem e mulher, da autoridade bíblica do homem dentro das escrituras. Um aspecto. Nós temos visto aí leis que estão favorecendo só as mulheres. E eu acredito que a lei deve ser igual para todos, independente do sexo, da raça. Mas tem pessoas que pensam diferente. Aí quando vê esse conteúdo, por exemplo, a mulher, uma pessoa mais no contexto feminista, vai olhar assim e vai falar, não gostei desse vídeo aqui, não gostei do que ele falou. Aí tira a inscrição. E outros aspectos da sociedade que eu busco converter, transmitir isso, com a ajuda do Espírito Santo, que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Pegando os aspectos da sociedade e transmitindo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a respeito daquela situação, mas não no contexto político e ideológico, de direita ou de esquerda, do homem da terra, do homem condenado, mas do homem salvo, do contexto do alto, do retorno de Cristo. As pessoas só estão preocupadas, a maioria dos canais, na morte terrena, a respeito desse aspecto do bodybuilding e do fisiculturismo. A visão que o canal aqui transmite vai além dessa vida aqui, muito além, porque é o que vai durar para sempre. Mas algumas pessoas se recusam a aceitar a verdade, porque o Espírito Santo convence, mas a pessoa endurece o coração. A pessoa vir no canal e me criticar, mas não critica a informação, porque a informação não tem como ser criticada. Por exemplo, passou nas emissoras de televisão, canais abertos e fechados, o falecimento do rapaz pelo abuso de esteroides. Aí eu pego esse contexto e transmito que tem algo a mais além dessa vida, usando o contexto do falecimento, das notícias, do noticiário, para transmitir Cristo como único Senhor e Salvador. A pessoa que vem me criticar. Mas foi criticar as emissoras? Foi criticar os outros canais? Que tem lá a imagem dele, falando lá dos abusos? Porque lá é noticiário, lá é informação e aqui não é. É porque transmite Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É isto que eu quero que você entenda. Você aceitando ou não Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Pense bem, se a crítica, quem sabe você, se não é por causa disso. A pessoa se incomoda. Alguém falou que eu tinha que ficar com minha religião só para mim. Por que eu tenho que ficar com minha religião só para mim? Ainda que eu não veja o Evangelho de Cristo como único Senhor e Salvador, como religião. Porque se a religião salvasse, todo mundo que está na religião evangélica seria salvo. Mas nem todos que estão na religião evangélica vai ser salvo. Então não é religião, mas todos que estão em Cristo como único Senhor e Salvador da alma serão salvos, independente da religião, independente do contexto político. A salvação não é por obras nem merecimento. Se fosse, ninguém seria salvo. Por isso que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Deus olhando para o homem pecador e vendo que esse homem não poderia sair do lamaçal de pecado a qual ele se encontrava, igual alguns ainda se encontram, ele enviou Jesus Cristo para resgatar esse pecador. Imagine uma areia movediça. Esse é o lamaçal do pecado. Aí a pessoa estende a mão. Você está com uma mão, você pode esticar para ser salvo, certo? Tem pessoas que não esticam. Tem pessoas que afundam, rejeitam, não querem serem socorridas pelo Evangelho de Cristo como único Senhor e Salvador.
Porque se Deus tira você do lamaçal do pecado, não é para você voltar para lá de novo. Tem gente que volta. Tem gente que gosta do lamaçal. Tem gente que gosta de viver no pecado. E o Evangelho de Cristo é arrependimento de uma vida de pecado. É conversão de uma vida de pecado. É fácil? Não é. Por isso que ele enviou o Espírito Santo. Para nos ajudar a vencer o pecado. Para nos ajudar a não voltar para o lamaçal do pecado e sermos afundados. O que está sendo transmitido aqui é algo para toda a vida. Quando você for para a eternidade, você nunca mais vai sair de lá. Se você estiver com Deus, você nunca mais vai sair de Deus. E Deus nunca mais vai sair de você. Agora, se você não estiver com Deus, você vai estar em outro lugar. Que nunca mais também você vai sair de lá. Agora, eu pergunto, quem vai querer fazer parte de um canal como esse, com informações como essa? Até os que aceitam, vamos assim dizer. Uma vez a pessoa recebeu a informação, ela creu, beleza. Os outros vídeos estão todos dentro desse aspecto. A pessoa ouviu aqui, não gostou, nunca mais volta aqui. Quem sabe lá na frente, de alguma maneira o Espírito Santo faça ela lembrar disso aqui, que outro pregando em algum lugar, alguma situação, que a pessoa reflita e aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Receba o perdão dos seus pecados e salvação. Mas o que a pessoa vai fazer nesse canal aqui? Por isso que esse canal ele não tem fins lucrativos, nem de engajamento para ser popular, para algum mérito próprio desse que fala a você. O canal aqui é totalmente dedicado para a salvação da sua alma, salvação da alma das pessoas. Ninguém se importa, eu penso, poucos, que se importa tanto no falecimento desse jovem fisiculturista e tantos outros que é representado na pessoa dele, que faleceram, que não são conhecidos, como uma pessoa como eu. Pois eu não estou preocupado só no contexto aqui do falecimento terreno, eu estou preocupado no contexto eterno. Algumas pessoas estão como que em luto só no aspecto terreno. Mas existe um luto que é eterno. É a separação total para a própria pessoa. A própria pessoa que sair daqui sem salvação, ela vai estar no luto eterno. Dela própria, de estar ali no lugar condenado. A preocupação do canal Voz que Clama na Cidade, desse que vos fala, é a salvação da alma. Não de quem já foi, porque isso não me pertence mais, mas de quem está aqui. Agora eu pergunto, as pessoas que me criticam aqui, quem está preocupado com a salvação da alma das pessoas? A pessoa faz uma crítica aqui, na realidade ela quer parar o canal, aquele que está aqui falando de pregar. Essa pessoa está sendo usada pelo maligno às vezes que ela não perceba. O que incomoda para algumas pessoas aqui é Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Porque quando fala nos outros canais sobre o rapaz, sobre o falecimento dele e todo o abuso de esteroide, a pessoa não tem crítica. Aí não precisa respeitar o luto, é notícia. Mas aqui a pessoa fica incomodada. Porque a alma dela sabe que o que está falando aqui é verdade, porque o Espírito Santo convence. Mas ela não quer abandonar o pecado. Ela não quer abandonar a idolatria. Ela não quer abandonar o abuso. Ela não quer abandonar a própria incredulidade sobre a eternidade. Mas eu não vou parar. Eu não vou parar de pregar Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Ainda que não for nesse canal, onde for. Eu nasci para isso e existo para isso. Para anunciar Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E se você não acreditar nessa mensagem, infelizmente, você não vai partir para um lugar melhor. E eu lamento que você só vai se arrepender quando partir para o outro lado condenado. Porque lá do outro lado as pessoas se arrependem. Porque não há como voltar para cá para se arrepender, então vão se arrepender lá. Eu aconselho que você se arrependa logo agora. Para que não se arrependa depois, eternamente. Você se arrependendo agora e tendo Cristo como único Senhor e Salvador, você estará salvo. Permanecendo. Porque
há várias situações para nos tirar dessa confiança. Porque o evangelho não pode ser só de lábios. Tem que ser de coração. Quando fala de coração, é atitudes no nosso dia a dia. Se você permanecer em Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, o dia que você partir, com certeza você vai para um lugar melhor. Agora, quem não se arrepender aqui, vai se arrepender depois. Quem não acreditar em Deus aqui, vai acreditar depois. Quem não perceber e aceitar que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma, vai perceber depois. Uma hora vai para a eternidade. Uma hora você vai para a eternidade. Existe um tempo para crer. Lá na eternidade não adianta pedir perdão, não adianta falar que se arrepende, não adianta falar que acredita em Jesus Cristo, porque já está lá. Essa doutrina para ser salvo é aqui, enquanto você está nesse tempo de vida aqui, que é muito curto. 100 anos é muito? Às vezes se vê matéria, nossa, fulano vivendo 100 anos, 105 anos, é muito em comparação à eternidade? É muito tempo viver aqui? Você vive 100 anos aqui, com tudo que o mundo pode oferecer. Quem sabe até com saúde e vigor, para usufruir de tudo que o mundo oferece. Mas vale a pena trocar 100 anos aqui pela eternidade? 100 anos de prazer aqui por uma eternidade de sofrimento? Bem, eu penso que não. Mas pode ser que você pense dessa maneira. Agora, quem sabe você esteja sofrendo de alguma maneira, mas você tem Cristo como único Senhor e Salvador. Eu quero te dizer que ainda que você sofra 100 anos e vá para a eternidade, você nunca mais vai sofrer. Você nunca mais vai ter tristeza, aflição e angústia. Você vai ter paz, prosperidade e alegria eterna, juntamente com Cristo, com o Pai e com todos aqueles que confiarem e permanecerem em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. A decisão de onde cada um vai passar a eternidade é totalmente nossa. Depois ele chamou os seus discípulos e o povo para virem ouvir. Se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, disse-lhes ele, deve pôr de lado os seus próprios prazeres, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me de perto. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque há alguma coisa que valha mais do que a alma dele? E todo aquele que se envergonhar de mim e da minha mensagem nesses dias de incredulidade e pecado, eu, o Messias, me envergonharei dele quando voltar na glória do meu Pai com os santos anjos. Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. E boa meditação das coisas do alto.